Ah, Tiagão, mas o que você tem a ver com isso, irmão? Amanhã a gente tem um jogo importante aí com o Fluxê. Você não tem nada a ver com a gente não, irmão. Família, eu sei. Mas recentemente o presidente do rival fez insinuações complicadas, né? Ele falou aqui, ele falou ali, de 80 milhões no dia, e com 20 minutos perde o jogo, né? 3-0 o Palmeiras, e aí acontece esse lance hoje. Então, assim, eu gostaria aqui de utilizar o meu canal nesse momento. Eu sei que esse meu questionamento, essa minha pergunta não vai chegar no presidente do rival, mas está aqui, Tiagão, um humilde vascaíno da cidade de Queimados, Baixada Fluminense, Rio de Janeiro. Gostaria de perguntar pro BAP. E aí, dá para insinuar alguma coisa aqui? Ah, por quê, Tiagão? Sei lá, né? A patrocinadora do Campeonato Brasileiro patrocina o Flamengo. Não estou falando nada. Não estou falando nada. Até porque, sei lá, o que aconteceu nesse lance aqui, eu quero rapidamente desabafar aqui com vocês, tá? Nesse sentido. Além, claro, de destacar aqui o clássico de amanhã. E, família, eu não entendo mais nada, cara. Esses caras têm que se decidir. Ô, Fluxê, se decide. Vocês ficam aí zoando, brincando. Poxa, o Vasco ganhou o título de comprar ingresso, de lotar o Maracanã. Vocês têm que se decidir. Aí vai lá no perfil oficial do Fluminense, tá lá. Ah, não sei o que, é dia de lotar a nossa casa. E aí eu vou passar aqui também um torcedor do Fluxê, cara, quase que pedindo, pelo amor de Deus, gente, vamos lá. Vamos lá apoiar o Fluxê. Então assim, eu não tô entendendo mais nada. Porque esse tipo de comportamento não existiu contra o Botafogo. O jogo aqui da minha cidade, da pelada do meu avô, acima dos 60, deu mais público do que Botafogo e Fluminense. E aí não teve esse tipo de discurso, essa narrativa, essa brincadeira. Agora com o Vasco tem. Será por quê? Mas, ó, eu tenho certeza que uma das melhores coisas que você vai assistir nesse final de noite, nesse domingão, é esse torcedor do Fluminense pedindo, pelo amor de Deus, gente, vamos lá pro Maracanã. Você vai me agradecer no final do vídeo. Vou destacar aqui o JP, que fez gol hoje contra o Criciúma, e vou falar também um pouco sobre a provável escalação do Vasco, com a informação aqui do canal Atenção Vascaínos. Então chega aí, que tem muita resenha nesse vídeo, mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, comenta e hypa o vídeo para fortalecer o trabalho do Tiagão. Vamos seguir a nossa resenha. Família, repercutir aqui com vocês alguns resultados que, claro, podem mudar, né, no momento que eu postar aqui o nosso vídeo. Mas teve a vitória aí do rival para cima do Palmeiras, né, 3-2, que, né, não mexe muito com a nossa situação. Nesse momento, repito, que eu estou gravando o vídeo, o Botafogo está ganhando do Ceará por 1-0, então está chegando ali a 46 pontos. E o Ceará, né, se mantém ali. O ideal seria o Ceará empatar essa partida. O Mirassol está conseguindo ganhar do São Paulo por 2-0, um resultado interessante que segura ali o São Paulo com 38 pontos. E também está tendo aqui, ó, Internacional contra Sport, é isso mesmo. E assim, família, o que me chamou a atenção, um resultado normal, né, um resultado comum. Eu quero mostrar aí para vocês as estatísticas da partida, porque eu gosto, né, de avaliar. Olha isso, o Sport tá, pelo menos nas estatísticas, que eu não estou acompanhando a partida, tá ali pressionando, né? Eu sei que tem um chute certo no gol, me parece. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, porque hoje meu celular, né, tá batendo biela legal. Mas vou colocar aqui na edição. O Sport tem mais posse de bola, não tem jogador expulso. O Internacional tá com mais posse de bola, tá finalizando mais. Só que a gente sabe da qualidade do Sport. É bem limitado, mas está pressionando o Internacional. Se você pegar um tempo atrás aí, né, o discurso do Colorado, de um modo geral, era o Vasco é isso, o Vasco é aquilo. Falo pra vocês, ó, nosso time virou a chave. Essa janela que o Vasco fez, a gente tem que, ó, agradecer demais o presidente Pedrinho que acertou. Tá aí, família, agora eu consegui, ó, 10 chutes, 1 no gol, 65% de posse de bola, mais passes, 357. O Sport tá amassando o Internacional, mesmo fora de casa, mesmo o Sport, um time rebaixado, né, a família vascaína. Vamos seguir aqui a nossa resenha.
Eu quero trocar uma ideia com vocês sobre o JP. Inclusive, no nosso vídeo da parte da tarde, eu separei aqui, né, o Bernardo falando do JP e eu esqueci, né, acabei esquecendo aqui de comentar e aí deixei para esse vídeo. Antes de comentar sobre o gol que ele fez hoje contra o Criciúma, deixa eu passar esse vídeo aqui do Bernardo falando do nosso atleta, que deve sim, né, voltar no ano que vem. Claro, depende muito do planejamento, se o Vasco vai ter esse olhar de contratar um segundo volante. Tem a situação do Paulinho que tem que se resolver, né? O jogador que está com o contrato perto do fim agora. Não sei se o Hugo Moura vai ficar. Tem o Thiago Mendes também, que tem um contrato ainda longo com o Vasco, né? Tem essas situações para serem resolvidas, mas eu entendo que o JP é um cara importante para voltar. A gente debateu muito aqui sobre a questão do Hugo Moura, né? E eu defendendo ele no sentido da falta de opção física, saúde. E assim, nem acho que o Hugo Moura seja esse cara todo. Mas em comparação aos jogadores que o Vasco tem hoje no elenco, o Hugo Moura traz essa saúde. E eu tô falando pra galera, né, focar principalmente nos jogos grandes, né, que o Vasco fez. Flamengo, Cruzeiro, Bahia, eu nem vou falar nada porque o Bahia teve um jogador expulso, mas contra Cruzeiro e Flamengo, o Hugo Moura, de volante, jogou muito bem, foi muito importante ali na proteção da zaga, da nossa área, então a gente tem que ter isso em mente. Esse nível de jogo, por exemplo, amanhã contra o Fluminense, as semifinais da Copa do Brasil, a semifinal da Copa do Brasil, eu ainda assim entraria com o Hugo Moura. E aí a gente troca uma ideia na provável escalação do Vasco que a gente vai debater aqui. Se liga só nessa resenha do Bernardo sobre o JP. Joia vascaína que tá jogando muito na Série B. Depois de trazer Barros de volta por empréstimo da segundona, JP parece ser o próximo a seguir os mesmos passos. A evolução dele é impressionante. Cria do clube, o meio-campista JP sempre foi um destaque na base. Aquele meia de muita qualidade técnica, um camisa 10 nato, e chegou a estrear no profissional ainda aos 19 anos. Desde o início dava pra ver que era diferente, que tinha uma qualidade técnica realmente bem acima da média. No Brasileirão ele acabou fazendo só 10 partidas, chegou a dar umas assistências, teve lapsos de boa qualidade. Talvez ele não tava tão pronto, mas dava pra ver que podia sair jogador bom de lá. E pra dar rodagem pro moleque, emprestaram pro Avaí nesse ano jogar a segunda divisão. E meu amigo, acertaram demais nessa. JP chegou com o pé na porta, já decidiu 3 gols nos primeiros 4 jogos. E desde então tem sido cada vez melhor no Avaí. Hoje ele é o principal articulador do meio campo, jogando hoje mais como um segundo volante e a referência técnica do meio ao lado do Marquinhos Gabriel. E além disso, é o vice-artilheiro da equipe na liga, mesmo sendo volante. É o maestro, sempre busca ter a bola no pé e vai organizando a partir disso. E mostrou sim ter uma qualidade comprovada acima da Série B. E antes de eu falar de mais alguns números, a minha opinião sobre ele, eu sou o Bernardo. Pra ter conteúdo assim todos os dias, me segue aí, tamo junto. A questão que o vascaíno sempre teve um pé atrás com ele era a intensidade. Fisicamente ainda dá pra melhorar, sim, mas ainda só tem 20 anos. E ao mesmo tempo tá mostrando uma boa evolução na intensidade. A ano que vem tá de volta pro Vasco e com o Diniz, cara, pode ser melhor ainda. Explorando essa capacidade de armação dele. E a gente pode ver uma situação como a do Cauã Barros se repetir, que estava muito bem na Série B, tanto pelo Amazonas quanto pelo América. O Vasco pediu de volta e é titular absoluto. JP pode ser o próximo a seguir esse mesmo caminho. E aí, o que você acha do moleque? Comenta que eu quero saber. Tamo junto. Tá aí, bem legal. Se vocês não conhecem o trabalho do Bernardo, segue lá no Insta, é show de bola. E assim, concordo muito com ele, né, sobre a avaliação. É um jogador que mostrou muito potencial, muito talento no ano passado. A gente ficou assim sem entender, na verdade eu fiquei sem entender por que o Galdames, né, tava ganhando ali mais oportunidades. Não sei se era uma questão de, né, vitrine e fazer o Galdames vazar. E o JP perdeu espaço, né? O Pedrinho teve uma coletiva dessa aí que ele, né, perdeu um pouco ali a cabeça, né, diminuiu o ritmo de treinamento. Não sei se foi isso, mas espero que essa experiência que ele está tendo lá no Avaí possa ser importante para focar, e acho também que o Diniz vai ser fundamental na evolução aqui do JP. Exatamente como eu vi um jogo dele, jogando de segundo volante, e no decorrer da partida fez até o terceiro homem, né? E a gente debate muito aqui essa questão, né, da intensidade, tá? Eu nem sei, assim, eu não acho que o JP seja esse cara ali para jogar de segundo volante. Tudo depende muito também realmente da postura, da dedicação, né, de entender o contexto. Eu gosto sim, tá? Melhor dizendo, eu gosto do JP de segundo volante, mas é aquilo que a gente fala para encaixar bem, né, o time titular, porque ele é um cara que, né, não é tão intenso, assim, muito qualificado, tem bom passe, lançamento, encosta na frente, né, que foi o que o Souza falou no nosso vídeo mais cedo. Ele sabe chegar na área, ele sabe pisar na área para finalizar, para dar um passe, para marcar um gol, mas a gente tem que equilibrar essa questão do Vasco, né, sem bola. E tem até aqui, tô mostrando a imagem para vocês aí, né, o Robert Renan já deu uma curtida ali,
né, na postagem dele. Hoje ele fez o primeiro gol do Avaí, o jogo foi 1-1, fez ali de cabeça num cruzamento. Cara, eu vejo com muito bons olhos o retorno do JP. E entendo que tudo que está acontecendo no Vasco nesse momento, com Barros, com o Ryan, vai servir também de muita motivação para o JP entregar, focar. Se em algum momento ali no Vasco faltou nesse sentido, um pouco de dedicação, que foi o que o Pedrinho falou uma vez dessa aí, vai sobrar, né, nas mãos aí do Fernando Diniz, né? O Faísca falou um outro dia também, né, que o JP até vomitou treinando com o Fernando Diniz. Eu falei JP não, GB, né? O GB vomitou. Então eu torço muito para que o JP possa voltar e ser um jogador importante na temporada que vem, família vascaína. Que bom que ele tá jogando, que bom que ele tá performando. Isso é muito importante. Vamos seguir aqui a nossa resenha e mais uma vez falar sobre esse lance que aconteceu hoje aí contra o Palmeiras, né, do time do BAP aí, né? Como eu disse, recentemente ficou falando um monte de gracinha aí, na minha opinião foi muito desrespeitoso, né, porque ele colocou a honra do Diniz, a honra dos jogadores, a honra do Pedrinho, essa briga que ele tá tendo aí com a Leila. E ele falou abertamente, né, dos 80 milhões, falou imoral, falou um monte de coisa. E assim, família, num país, se é que você me entende, cara, isso não poderia acontecer de forma nenhuma. De forma nenhuma a patrocinadora do campeonato patrocinar um time, né? Eu nem vou colocar aqui o nome do Flamengo. Patrocinar um time. Se você é a patrocinadora da liga, da competição, você não pode patrocinar nenhum time. Nenhum time, pô. Quem patrocina lá agora é o Palmeiras. Não é uma empresa rival? E aí agora eu posso levantar aqui alguma situação em relação a isso, porque foi escandaloso. Foi escandaloso. Eu falei aqui, porque teve até vascaíno, né? Olha aí a derrota com 20. Teve vascaíno que comentou isso aqui, da maneira que o Vasco perdeu. Não é isso aí foi escolhas do Fernando Diniz. Isso aí foi escolhas. Porque o Vasco perdeu da mesma forma para o Juventude. O Vasco perdeu com 17 minutos, estava 2-0 para o Juventude. Se você pegar o segundo tempo do Vasco contra o Mirassol, foi ali um 0-0. No segundo tempo, quando o Diniz bota um time mais mole dentro de campo, o Mirassol fez 2 gols, eu acho que em 20 minutos. Então não foi uma coisa específica ali do jogo, né, contra o Palmeiras para ele ficar levantando esse tipo de coisa, né, insinuando uma coisa sem cabimento nenhum. Agora, o que aconteceu hoje foi escandaloso. Escandaloso. Eu tava vendo o influenciador que eu sigo, que é até vascaíno, mas ele fala, né, de futebol de um modo geral. E aí ele, né, comentando, pô, que absurdo e tal. E aí um monte de flamenguista lá, e teve um que comentou, poxa, mas se isso aí foi pênalti, vai ter que marcar um monte no Campeonato Brasileiro. Família, na minha cabeça não passa essa hipótese. Não passa. Não pode ter uma pessoa nesse mundo que ache que isso não foi pênalti. Não pode. Não pode. Repito, isso não passa pela minha cabeça. Mas pegando esse argumento aí do empurrão e vai ter que marcar vários pênaltis, que não cabe. Porque, de fato, em alguns momentos a bola tá parada e tem um empurrão aqui, ali, e a bola passa lá na casa do... Aí tem um empurrão lá que o cara nem tá participando do lance, sabe? Agora esse não, mano. O cara tá inteiro. O cara vai finalizar. O cara tá em condição de testar pro gol. E o doidão, que não tem mais, né, condição de dividir, de subir, de atrapalhar, ele usa os braços, os dois, pra dificultar, pra empurrar, pra atrapalhar. Mas não teve força suficiente, não importa, ele não estava disputando a bola, ele já perdeu, ele já estava fora. Se ele faz isso aqui, ó, é pênalti. É pênalti, se ele faz isso aqui, ó, é pênalti. Porque da maneira que se desenhou ali o lance, ele não poderia fazer mais nada, ele não tá no lance, ele não tá em disputa. Ele fez pra atrapalhar o Gustavo Gomes a testar. Foi um absurdo isso. Cara, foi um dos piores pênaltis que eu já vi na minha vida. Na minha vida, isso aí. Isso aí foi um dos piores. Porque é muito claro, o cara não tá, a bola não tá em disputa pro Jorginho. O Jorginho já perdeu. Né? A bola tá chegando ali pro Gustavo Gomes. Ele fica as duas mãos. Que isso, cara? Irmão, é uma loucura. Isso foi uma loucura. E aí, velho. Aí, BAP, você me responde aí depois. Se por esse lance dá pra gente insinuar alguma coisa também. Em relação à patrocinadora do campeonato e a patrocinadora do Flamengo. Porque hoje foi um jogo, né, importantíssimo. O Flamengo conseguiu encostar ali no Palmeiras. Se o Palmeiras de repente ganha, né, e abrir uma margem legal aí pra ser campeão, sei, né, fica à vontade aí. Né, se alguém quiser me responder, porque é isso, né? E aí, família, chegando aqui na reta final do nosso vídeo, eu falei que ia te fazer rir, né? Não é isso? Então, se liga só nesse torcedor do Fluminense aí, pedindo, pelo amor de Deus, os torcedores do Flu-C comparecerem amanhã.
Galera, a gente não pode normalizar esse tipo de imagem. Não podemos normalizar isso aqui. Clássico, tem que ter presença da torcida. Independente de momento, tabela, não tem jeito, gente. Já teve o jogo contra o Botafogo que não foi ninguém. Quase ninguém. Aí agora vai ter o jogo contra o Vasco. E a torcida do Vasco é infinitamente maior que a do Botafogo. Então a torcida do Vasco está mais animada. Já comprou os ingressos aí. Já tem uma venda boa aí, né? De ingressos vendidos. Mas eu não vejo o tricolor se movimentando, se mobilizando. Eu entendo que depois de ontem é difícil. Eu sei. Depois do jogo do Juventude realmente é complicado. Vocês têm que se conscientizar um pouco, né? O Fluminense, gente. O Fluminense precisa da presença do torcedor. Isso faz diferença. Vocês não viram o que o Zubeldia falou ontem? A torcida precisa ter paciência. Em alguns momentos a gente fica muito ansioso mesmo. Eu mesmo fico também. Normal. O Fluminense deixa a gente meio doido mesmo. Deixa a gente atordoado. Eu sei que a gente quer se afastar em alguns momentos, mas a gente sempre sente falta. Eu digo isso por mim. Mas, gente, quem tá fazendo campanha contra pra ir no estádio, na boa, fica quieto. É melhor ficar quieto do que ficar fazendo esse desserviço. Pra quê? Não quer ir, não vai. E quem pode ir, não vai, porra, faz um esforço, gente. Vamos tentar ir. É muito importante a gente ter a presença. Vocês querem ficar ouvindo gracinha de vascaíno? Eu não quero. Eu, particularmente, eu não quero. Eu acho um saco esse tipo de discussão e de ter que ficar chamando torcida, convocando pra ir ao estádio. Eu, sinceramente, vai quem quer. Só que, assim, vai passar vergonha na arquibancada? É isso? Vai passar vergonha, então? 1, 2, 3 e já. Deu pena, não deu? Coitado, cara. Mas assim, família, eu nem vou me estender muito nesse assunto, porque eu utilizo o seguinte argumento aqui com vocês, né? Cara, que o Fluminense é irrelevante. O Fluminense é irrelevante no futebol brasileiro. Eu costumo dizer, tem uma brincadeira dessa, não falo isso aqui com vocês, na internet aí, que a galera vai, sei lá em São Paulo, na Bahia, em Minas, e Recife, que seja, nos estados aí, e pergunta pros rivais, qual é o time que você não gosta, né, de outro estado? Cara, ninguém cita o Fluminense. Nenhum estado cita, porque é um clube irrelevante. É tão irrelevante que até eles não ligam. Olha só o comentário aí do cara. Que é isso, cara? Que é isso? O cara tá pedindo, pelo amor de Deus, pra ir lá a torcida? E aí, eu não entendo. Foi o que eu falei. Vocês têm que se decidir. Quer ficar zoando, que compra o ingresso, e é isso, e é aquilo. E aí vai lá o clube, né, na sua rede oficial, posta que é a nossa casa. Nossa casa? Eu nunca vi isso. Nossa casa. E aí uma torcida rival bota mais torcida? Não é a casa de vocês, mano. Não pode, isso não existe. Se é a nossa casa, em hipótese nenhuma pode existir a possibilidade de uma torcida rival colocar mais torcida dentro do estádio. Não pode, isso não existe. Então não é a casa de vocês. Não é a casa de vocês. Né? Vocês estão lá, né? Ainda bem, né? Que vocês, né? Vocês sabem. Vocês dependem muito do rival aí. E assim, família, para finalizar a nossa resenha, trocar uma ideia sobre essa informação rápida aqui do canal Atenção Vascaínos, sobre o provável Vasco, né? Recentemente a gente trouxe aqui uma informação do Corujão, e também da Super Rádio Tupi, dizendo que o Diniz testou, né, o Verratti como titular. Mas o canal Atenção Vascaínos disse que não, a ideia do Diniz é repetir ali o comando de ataque que entrou em campo contra o Fortaleza. Não dá para dizer repetir o time, né, porque o Hugo Moura foi expulso, está suspenso para essa partida. Dessa forma, Léo Jardim, Cuesta, Robert Renan, PH voltando e Piton. Né, se era uma dúvida sua em relação ao Pumita, não, Piton voltou. Na cabeça de área, Barros e Tietchan. No comando de ataque, Coutinho de meio armador, Nuno, Andrés Gomes e Ryan. Família, é a melhor opção. Cara, eu tava vendo uma página que eu sigo, acho que é o Luan, e ele fala muito também de parte tática, e assim, é o que eu falo, não tem como não falar de parte tática hoje, sem falar de peças, né? Você tem que falar do Hugo Moura, você vai falar do Piton, você vai falar do Verratti, porque, né, é muito diferente sem ele, é muito diferente a dinâmica. Cara, e você vai ver lá os comentários na página dele, na postagem dele, me assusta, cara. Me assusta demais alguns torcedores do Vasco. Me assusta. Porque os caras estão mais preocupados com o Verratti do que com o Vasco. Sabe o que me passa assim, uma nítida impressão dessa galera? Cara, o Vasco pode amassar segunda-feira. O Vasco pode amassar o RB Bragantino, o São Paulo e caminhar bem com essa estrutura aí do time. Essa galera vai ficar a pé da vida, pô. Mano, isso eu não consigo entender, cara. Eu não consigo entender. O meu modo de ver, eu já falei isso aqui com vocês. Cara, é apequenar muito o Vasco. É passar a seguinte mensagem: o Verratti é maior que o Vasco. E não pode, mas de forma nenhuma. De forma nenhuma. Então, eu, Thiago, acho que esse time é o melhor para encarar.
Seja o Fluminense, seja o RB Bragantino, o São Paulo em casa e até os jogos da semifinal, tá? Esse é o time que o Vasco tem que ter. Entender o coletivo, a intensidade, o jogo sem bola, o contra-ataque, atacar espaço. Esse time é a melhor opção. Você vai colocar como referência e boa técnica e mobilidade, uma ótima fase, o Ryan, que pode jogar, que é versátil, pode jogar em qualquer setor do meio do ataque. Vai botar o Andrés Gomes, que tem que ter confiança, que tem que ganhar confiança para atazanar a vida do lateral esquerdo adversário. No caso de amanhã, deve ser o René ou o Fuentes. Então vai dar essa dinâmica e ajudar na recomposição também, a disputar ali, que vai pegar o Senna, que vive um bom momento. E aí o Ryan para atacar essa última linha. Vai ter momentos que o Fluminense vai pressionar, vai sair, vai jogar lá em cima, e a gente vai ter a possibilidade com o Ryan de atacar o espaço. Thiago Silva sabe os atalhos do campo. Freitas, irmão, não pega. Não pega, não vai pegar. Se acontecer igual aconteceu lá contra o Fortaleza, não pega, não acha. Vai parar dentro do gol, Ryan. E isso é muito importante, pô. Sabe? E aí você ganha o Nuno, Coutinho, né, que a gente espera que eles possam entregar um pouco mais amanhã, e ter esses dois jogadores de mais força, um de muita força, o outro de mais mobilidade. É o Vasco tentando achar esse equilíbrio, já que no setor de meio campo vai ter o Tietchan que não marca também. Mas, de repente, o Ryan e o Andrés Gomes, porque tem mais tem mais capacidade do que o Ryan para fazer esse ir e vir, e o Ryan é muito mais físico do que o Verratti. Então você já vai tentar equilibrar o comando de ataque em relação ao Vasco sem bola nesse setor de meio campo. Mas a gente só vai ver isso dentro de campo. Na minha opinião, o Diniz está muito correto. Esse é o time que ele tem que levar a campo amanhã. Fui!